Olá, ouvintes do Ecos do Marajó, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luiz e hoje estamos no nosso 9º episódio do nosso podcast. Trazemos uma conversa super importante sobre a preservação da história e do patrimônio cultural do arquipélago do Marajó. Nosso convidado é Rocimar da Nóbrega, professor de História do município de Anajás, que tem se dedicado à documentação e à valorização do patrimônio histórico da região. Rocimar trabalha na pesquisa e na divulgação das raízes históricas de Anajás, além de colaborar com iniciativas voltadas à preservação cultural. Ele também participou do projeto Amazônia Revelada, no Museu da Amazônia, que apresentou novos dados sobre o legado da cultura do Marajó. Hoje vamos conversar sobre a sua trajetória, as descobertas arqueológicas recentes e os desafios para preservar nosso patrimônio. Primeiramente, professor, gostaria que você compartilhasse um pouco sobre a sua trajetória como professor de História e o seu envolvimento na documentação da história de Anajás. Bom, a minha trajetória como professor de História e Geografia no município de Anajás, ela se inicia mais ou menos em 1997, ainda no ensino fundamental menor. Depois disso, eu acabei passando no concurso para trabalhar no fundamental maior e também trabalhei no estado, né? E aí o que é que acontece? O meu envolvimento com essa documentação toda da história do município de Anajás, ela se deu a partir do momento ainda quando eu era aluno do ensino médio. O professor passou um trabalho e nós não tínhamos material em Anajás. Então, naquele momento, eu percebi que era necessário contar a história desse lugar para que o povo conhecesse, ainda como aluno. Então, a partir dali, 20 anos depois, eu reuni muito material, fotos, documentos, artefatos, artesanatos, e resolvi colocar tudo em um livro que tem mais de 300 páginas, que o livro se chama Anajás, um Povo, uma História, que foi lançado pela editora CRV lá de Curitiba, no Paraná, e tem no site, quem quiser é só procurar no site. Então, depois desse momento, de lá para cá, eu venho dando mais intensidade a esse trabalho, viajando pelo interior, conhecendo as comunidades, conhecendo as pessoas, para engrandecer cada vez mais a história do município de Anajás. Agora falando sobre descobertas arqueológicas em Anajás. Recentemente, novos sítios arqueológicos foram descobertos em Anajás. Queria que você falasse qual a importância dessas peças de cerâmica marajoara para a história da cultura do município. Bom, recentemente nós descobrimos, devido à estiagem, nós descobrimos 4 sítios arqueológicos novos em Anajás, né? E aí, qual é a importância dessas peças de cerâmicas para o município e para a história? Bom, para mim, na minha opinião, ela é importante porque ela passa a contar a história desse povo que viveu aqui, né, no centro da ilha do Marajó, que deu origem ao nome do município de Anajás. Então a gente pode ver o desenvolvimento tecnológico que essas tribos utilizavam lá no passado para manusear o barro e os produtos da floresta. Então existe toda essa trajetória, né, que a gente vem trabalhando, descobrindo esses sítios. E além de que é preciso repassar para as gerações futuras e para os jovens, principalmente os jovens anajaenses, da importância desses artefatos, para que essa garotada, essa juventude, ela cresça conhecendo a sua história, né? E não ficar como acontece hoje, porque se tu procurar uma pessoa mais antiga do município de Anajás, ela não conhece a história. Isso aí é um fato que me incomoda muito. Então, nossa preocupação é repassar a importância das cerâmicas, das urnas e de todos os artefatos de toda a história indígena, para que essa juventude leve adiante e mantenha viva a história do município de Anajás e do Marajó. E falando também sobre o projeto Amazônia Revelada e sobre o patrimônio cultural, sobretudo. Você participou de um evento no Museu da Amazônia para apresentar os primeiros resultados do projeto Amazônia Revelada. Quais foram os principais achados até agora e como eles contribuem para a preservação do legado da cultura do Marajó? Bom, os principais achados que foram realizados aqui no Marajó são as urnas indígenas e vários outros artefatos, né? Foram encontrados aqui no Marajó, como eu já falei antes, foram 3 sítios localizados, um sítio nas Pedras e o sítio no Laranjal. O do Laranjal, ele tem 11 urnas indígenas, e essas urnas, elas vão ser retiradas a partir do dia 27 de novembro, quando a equipe do Museu Emílio Guild vir em Anajás
para fazer essa retirada. Então, a partir desse momento, com certeza, nós vamos descobrir muita coisa que ainda não foi contada sobre esses povos que viveram aqui, né? Então, daí é muito importante preservar esse legado dos povos primitivos. Tudo que foi deixado, né? Os caminhos, a própria cerâmica, tudo que foi deixado, ele pode contribuir com a nossa história ainda hoje. Então, lá em Manaus, foram apresentados esses primeiros resultados e ficou tudo acertado. Então, a partir do dia 27 de novembro, a equipe do Museu Emílio Guild estará em Anajás para a retirada dessas urnas e, com certeza, novos estudos, novas coisas serão contadas a partir dessas urnas, tá? Então, é muito importante que a juventude, os alunos, passam a ter conhecimento sobre isso para poder preservar a cultura e o legado, principalmente dos povos primitivos do Marajó. Muito bom, professor, conhecer um pouco dessa pesquisa, desse trabalho que vem sendo feito. Agora, para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem sobre a importância de preservar e valorizar a história e o patrimônio cultural de Anajás, mas também sobre o Marajó, né? Quando a gente fala desses achados, a gente está falando muito para além do Rio Anajás, muito para além de Anajás em si, apesar de estar falando também, mas falando sobre o Marajó. Bom, primeiramente é que existe uma frase tão famosa, né, que diz que quem não conhece a sua história é esquecido, né? Quem não dá valor na sua história provavelmente vai ser uma pessoa que é esquecida. Então é assim, é preciso, como eu já falei antes, valorizar a história, a cultura, preservar o patrimônio que nós temos em pé, preservar os sítios arqueológicos, porque nós temos aqui no centro da Ilha do Marajó, principalmente no município de Anajás, vários sítios e, no entanto, a população não valoriza, os pesquisadores não vêm aqui para fazer as pesquisas, então é necessário que as pessoas venham aqui em Anajás, façam as pesquisas e que o governo local também possa poder valorizar, divulgar melhor essa questão cultural, principalmente dos artefatos, né, dos povos primitivos que viveram aqui. Porque se nós não tivermos história, quem é que vai contar essa história? Se não existe história. Porque eu acho muito interessante que a questão dos índios, eles passavam suas histórias de pais para filhos. E os nossos antepassados também passavam para nós essas histórias. E, no entanto, hoje em dia, essas histórias estão sendo deixadas de lado. Mas na minha opinião, eu acho que é necessário preservar os fazedores de cultura, os mestres de culturas, valorizar os artefatos e toda a história para que o Marajó e o nosso Anajás nunca sejam esquecidos. Encerramos aqui mais um episódio do Ecos do Marajó. Agradecemos ao nosso convidado, Rosimar da Nóbrega, por compartilhar suas experiências e seu trabalho em prol da história do patrimônio cultural do Marajó. E a você, ouvinte, nosso muito obrigado por acompanhar essa conversa. Não deixe de conferir os outros episódios do Ecos do Marajó em nossos canais Marajoando Cultural, no Spotify, no YouTube, no WhatsApp, nas redes Marajoando. Compartilhe com quem também tem interesse em conhecer mais sobre a cultura, a sociedade e o meio ambiente da nossa região. Até o próximo!